Pela manhã, senhor presidente, a Câmara dos Deputados realizou comissão temática a respeito da crise do petróleo. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também trouxe o ministro da Fazenda para debatermos o assunto. E é claro que lá nós ouvimos a manifestação de muitos senhores e senhoras senadoras e senadores. Assim como ontem, na reunião convocada pelo presidente da Casa. E me parece que alguns assuntos hoje foram colocados de maneira quase que unânime, eu diria, por esta Casa Legislativa, independente da coloração partidária de quem falou. A primeira, senhor presidente, é de que diversas lideranças disseram que não é possível aceitarmos que se zere o PIS/COFINS, sobrecarregando aqueles que são os mais necessitados de políticas públicas e previdenciária neste país. E que era preciso o governo buscar outras fontes para fazer o que ele pretende fazer, que é pagar a Petrobras a perda, entre aspas, que a Petrobras vai ter com o acordo com os caminhoneiros. Me parece que há uma predisposição da maioria do Senado de se colocar contrária a esta possibilidade. Também me pareceu, pelas diversas falas, que os senhores e senhoras senadores e senadoras não concordam que se resolva e se discuta apenas a crise do preço do óleo diesel, mas que há uma angústia, senador Capiberibe, deste Senado, com a situação da maioria das donas de casa deste país, que sofrem com o aumento do gás de cozinha, permanentemente praticado um preço de crescimento do preço pela Petrobras. Também alguns senadores se pronunciaram dizendo que não bastava isso, era preciso também que o Senado e o governo apresentassem solução para o preço da gasolina, que vem e atinge a maioria dos contribuintes e das pessoas deste país que dependem de carro. Dependem de carro para levar o filho na escola, dependem de carro para ir para o trabalho, dependem de carro para se movimentarem nas suas mais diversas ações e atividades. O presidente, ou melhor, o ministro da Fazenda, quando se pronunciou, disse apenas algumas questões, alguns princípios do que ele considera que é impossível modificar. O primeiro é que não vai ter a possibilidade, eles não admitem, um controle de preços. E o segundo, que a gasolina aumenta, porque o preço do petróleo está aumentando e aumenta, portanto, em todos os países. Aumenta o preço do petróleo e, portanto, aumenta o preço dos combustíveis. Mas ninguém discutiu a política da Petrobras, ou pelo menos alguns, a maioria não discutiu, a política da Petrobras, a política de preços da Petrobras, se é correta ou não é correta. E esta questão nós não podemos deixar de tratar. Também é preciso avançar na decisão de quais são as fontes que nós vamos buscar recursos. Há uma imediata, que pode ser pensada pelo governo e que o ministro da Fazenda não se pronunciou, que é, por exemplo, retirar o apoio ou a renúncia fiscal dada às petroleiras que atuam no Brasil. Só aí já se teria
uma garantia de entrada de receita bastante significativa. Pois então, a primeira coisa que o governo pensa sempre é como eu vou compensar a política de preços da Petrobras, que hoje é praticada, levando em conta uma posição do senhor Pedro Parente, que hoje virou um imperador, Pedro Parente, blindado por todos, porque o mercado admite a queda de Temer, chamada na rua por muitos manifestantes, que agora vão atrás daquilo, senadora Vanessa, que nós outros, há muitos e muitos tempos, dizemos, fora Temer, direta já, vamos construir um novo acordo com o povo brasileiro de como conduzir a economia desse país. Mas esses homens, o ministro da Fazenda, o presidente da Petrobras, fazem ouvidos de mercador a tudo isto, porque eles não são eleitos. Eles estão lá colocados e foram colocados nesse golpe ilegítimo que foi dado no Brasil pelo parlamento, pelo poder midiático e mesmo por parte do judiciário brasileiro, para fazer exatamente isto: ter um presidente da Petrobras que não tem o mínimo interesse em saber quais são as consequências da sua política de preço para o conjunto da economia nacional, e um ministro da Fazenda que também ignora quais são as consequências, como se cada país pudesse apenas determinar que subiu o preço do petróleo no exterior, ele tem que ser repassado para o consumidor da mesma forma como ele vem, sem levar em conta as condições objetivas de cada país e de cada economia. Se esse for o resultado da análise deles, o país vai entrar na sua mais profunda crise econômica, porque o povo brasileiro e as donas de casa que já não conseguem pagar o gás de cozinha vão ter prejuízos maiores ainda. Porque com a PEC, que foi votada aqui, contra o aumento dos gastos, onde é que vai se achar dinheiro? Se eles não querem mexer nos privilégios das petroleiras, nem nos privilégios dos bancos, nem aumentar as alíquotas de contribuição social dos bancos. Eles não querem mexer na elite econômica do país, nas grandes corporações, mas admitem e vão rapidamente propor mexer naqueles que não têm mais como sobreviver neste país. E o que eu acho engraçado é que muita gente que aplaudiu, que votou, que se manifestou para colocar Temer lá, possa hoje se colocar surpreso com a posição da Petrobras ou com as medidas tomadas por este governo. As medidas tomadas por este governo já se sabia por antecipação a quem elas serviam. Já se sabia por antecipação a quem elas serviam, mas não tinha paralisação dos caminhoneiros. Quando paralisou os caminhoneiros, parou uma parte da base social de uma parte desses senadores e deputados. E aí todos correram para dizer que era preciso apoiar os caminhoneiros, e porque os caminhoneiros estão tratando de um problema que é a insustentabilidade da política de preços da Petrobras sobre o seu segmento econômico. Mas, quando a gente falava do gás de cozinha, não havia essa revolta e indignação nem na Câmara nem no Senado. Quando se falava da gasolina, não havia essa indignação. Mas quando se trata dos caminhoneiros num país que optou lá atrás pelo erro de se constituir como país só rodoviário, para a economia, para uma parte significativa da economia, aí se põe a mão na cabeça e se vem, alguns por demagogia e outros por muita questão. Pois não, senhor presidente, vou finalizar. Dizer que nós estamos aqui dispostos a debater as saídas, mas dispostos
também a dizer que nós não podemos continuar com esta política não só de prática de preços, mas de comando da Petrobras, que tem como essencial a garantia da lucratividade dos grandes investidores e não a sobrevivência da economia nacional. Muito obrigada.